Olá a todos, a todas e a todos vocês. É com muito orgulho que eu venho aqui apresentar para vocês, fazer essa incrível abertura da nossa atividade online, produzida pelo Coletivo Sobreviver e o mandato da Isabelle Carvalho. Eu sou Isabelle Carvalho, sou a primeira mulher trans travesti eleita na história de Limeira. Mas como eu sempre digo, né? Eu não tenho a intenção de ser a única, tampouco a última. Antes de mim vieram muitas, foi muita luta, muito sangue derramado. No dia 29 de janeiro de 2004, o Congresso Nacional foi momentaneamente transformado. Pela primeira vez, um grupo de travestis e transexuais literalmente invadiu o Congresso Nacional, o Departamento de ST e AIDS do Ministério da Saúde, para lançar a campanha intitulada Travesti e Respeito. Pois a sociedade não entendia e não via no seu imaginário que essas duas palavrinhas poderiam andar juntas. E nós mostramos que é possível. A partir daí, o Congresso Nacional instituiu o Dia Nacional da Visibilidade Trans, que é o dia 29 de janeiro. A data é marcada por uma série de agendas no Brasil todo, compostas de palestras, debates, seminários, workshops e muitas outras atividades que visam a promoção da visibilidade positiva da população de travestis e transexuais no Brasil. Abri um livro há uma semana e alguns dias depois eu logo decidi: não levo mais o lixo pra lixeira. Não arrumo mais a bagunça das folhas que caem no quintal. Depois que comecei a ler, descobri a estética dos traços, a estética dos pratos, a ética, a estatística. Então, nesse sentido, eu convido a todas e a todos vocês para acompanhar agora esse mega vídeo, a nossa atividade online em referência ao Dia da Visibilidade Trans, promovida pelo Coletivo Sobreviver e o mandato Isabelle Carvalho. Na verdade, eu acho que a gente precisa que as pessoas nos ouçam. Por exemplo, os cis têm uma curiosidade extremadamente desnecessária de saber como era ou como é meu nome antes do que eu sou hoje. Isso me irrita demais. Meu nome de verdade é o nome que eu estou falando pra você. No que muda a sua vida, meu amor? Essas pessoas que falam que ninguém nasce assim é porque elas não nasceram assim. Uma menina que nasceu biologicamente do sexo feminino e assume a identidade de gênero masculina, ela tem que ser tratada não como menina, e sim como menino. Nós temos que respeitar a identidade política de todas as pessoas, independente da sua identidade corpórea. Então, se você está lidando com uma pessoa que você não sabe o pronome, educadamente pergunte o pronome. E se você errar, evite o drama em excesso. Desculpa, segue o baile. Já disse Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, meu amor, torna-se. A gente não nasce nada, a gente torna-se, entendeu? Oi gente, tudo bem? Meu nome é Bernardo, eu tenho 24 anos, sou um homem trans. Não é muito correto esse termo, mas eu me assumi em 2018 enquanto homem trans, então estou nessa jornada desde muito antes, mas em relação aos protocolos da nossa sociedade desde 2018, né? Eu vim aqui falar um pouquinho da minha experiência em relação ao mercado de trabalho, que de toda a minha transição eu tive muitos privilégios, isso é fato, né? Então, em relação ao mercado de trabalho, foi mais um deles, não tenho que negar também. Quando eu me assumi, eu estava na metade do curso de Direito, né, na faculdade, então eu estava fazendo estágio. E coincidentemente, eu estava numa troca de estágio, por tempo de contrato, que só podia ficar por 2 anos e tudo mais. E aí eu me assumi em fevereiro e em março eu estava trocando de estágio, né? Então, felizmente, nesse novo estágio eu fui por indicação, então a minha chefe já sabia que eu era trans e tipo, começo de transição, não tinha mudança nenhuma, não tinha conseguido nem colocar nome social nos documentos ainda. Então, numa conversa com ela nem tocou nesse assunto, transexualidade, me tratou no masculino
perfeitamente e fez com que os meus nomes nos sistemas, né, estivessem no masculino e tal, dentro do possível, é claro, porque puxar o que você quer. Mas em relação ao tratamento, não tive problema algum. Meus colegas de trabalho também não tive problema algum. Então acredito que em relação a isso tenha sido ok. O corpo é minha morada, sua fala não me define. A matéria é só uma casca e o meu espírito é livre. Meu corpo é minha morada, sua fala não me define. A matéria é só uma casca e o meu espírito é livre. Salve, salve, tio Cris Poeta. Eu sou artista independente aqui da cidade de Sertãozinho, interior do estado de São Paulo, área 016. Tenho 28 anos e sou artista transgênero. Quando falamos da visibilidade, a gente está falando do direito, literalmente, à vida. O direito à vida, o direito à saúde, à educação, ao trabalho, à propriedade, o direito da própria vida, certo? Porque quando falamos de pessoas trans, antes do trans, temos a palavra pessoa. Então a gente tem que falar como ser humano, certo? O direito à vida para esses seres humanos. Direitos que muitos de nós somos tirados, direitos que muitos não têm acesso, como educação, saúde, moradia. E é por isso que é muito importante a gente falar do Dia da Visibilidade Trans, trazer essa informação, trazer essa diversidade para as mesas, para as salas de aula, para os debates. Pessoas trans existem. Olá a todos, boa noite, meu nome é Jade Nayade, eu tenho 27 anos, sou cantora, sou atleta fisiculturista. E nessa data do Dia da Visibilidade Trans, vim trazer algumas experiências para mim, que para mim foram experiências assim que mostram como o Brasil está mudando e enxergando as nossas qualidades enquanto mulher trans e estão mudando a mentalidade, né, em relação a nós. Hoje a gente vai fazer um daqueles vídeos que vocês mais adoram, que é comparando fotos antes e depois. Um pouquinho diferente porque eu vou comparar antes da hormonização e depois da hormonização. E para não deixar ninguém curioso, eu já vou colocar aqui. Esta foto é do dia, exatamente do dia que eu cortei meu cabelo a primeira vez, que foi em abril de 2016. E essa foto aqui eu tirei hoje especialmente para esse vídeo. E claro, essas fotos elas têm inúmeras diferenças físicas, mas vale lembrar que em nenhuma dessas eu deixei de ser um homem. E eu tô trazendo esse assunto aqui hoje porque às vezes muitas pessoas elas se confundem, que elas acham que o homem trans ele só vira um homem, né, depois de muito tempo em hormonização ou até depois de alguma cirurgia. E na verdade não. O homem trans, ele é homem a partir do momento que ele se entende. E não vai ser a genitália, não vai ser hormônio ou alguma coisa na aparência física que vai fazer com que essa pessoa seja um homem. A gente já falou sobre isso aqui no canal, mas é muito importante a gente reforçar que não é necessário tomar hormônio e não é necessário fazer cirurgia e muito menos ter uma aparência muito próxima desse masculino cisgênero pra você ser homem. E essa confusão ela é muito comum e ela aconteceu comigo também, porque quando eu olho tanto essa foto do primeiro dia que eu cortei cabelo como todas essas outras aqui, eu não olhava pra um homem trans ou pra um corpo trans e pensava que eu queria ser como ele. Eu olhava pra um corpo cisgênero, pra um homem cisgênero e me espelhava nele. Então eu tava procurando chegar próximo de uma cisgeneridade. Eu sou Frida Passo Monteiro, mulher trans ativista. E estou aqui a convite do coletivo Sobreviver, que é um coletivo LGBTQIA+, da cidade de Limeira. Bom, eu iniciei a minha transição aos 24, 25 anos. Eu só fui descobrir o que era transexualidade aos 22. Demorei 2 anos nesse processo de autoaceitação. E 2 anos após, né, aos 24, mais ou menos aos 25, eu comecei a minha transição realmente. Bom, eu sou formada em letras, português, inglês, no momento estou desempregada. Olá pessoal, tudo bem? Eu vim agradecer o convite do coletivo Sobreviver para estar participando desse dia 29 de janeiro, dia da visibilidade trans, e eu vim contar um pouco da minha história. Eu sou o Breno, tenho 22 anos, moro em Limeira. Estou há 1 ano e 1 mês no processo de hormonização. Devo dizer que cada dose é uma dose de felicidade, é uma dose de alegria, de libertação.
Entre as coisas que um homem trans não aguenta mais escutar é: onde está o principal? Bom, imagina um pintão ambulante, assim, andando. O órgão genital não define a identidade da pessoa. A mulher não tá na vagina, gente. A mulher tá aqui, ó. Vamos supor que seu pai sofre um acidente. Vai ter que operar o pênis. Ele vai deixar de ser homem? Você vai chamar ele de mãe agora? Não, né? Transar e viver não depende exclusivamente de uma parte do corpo. Então, na verdade, eu acho que nascer no corpo errado, não, eu não nasci no corpo errado. Uma pessoa transexual, ela não tem que estar dentro dos padrões cisgêneros. É opcional, cada pessoa tem uma necessidade. Existem mulheres transexuais e travestis e homens trans que não fizeram absolutamente nada em seus corpos e se sentem mulheres e homens transexuais da mesma maneira. Eu não quero parecer uma mulher cisgênera, porque eu não sou uma mulher cisgênera, eu sou uma travesti. Quero ser reconhecida como uma. Então é a sua cabeça, é o seu cérebro, é como você se sente. O meu corpo trans não é menos anatômico, não é menos biológico e não é errado. Ele é trans. A transfobia, né, que a gente vê tão velada na nossa sociedade, com piadinhas, comentários, ou então, mas eu te conhecia antes, é difícil essa adaptação, que a gente sabe que são só desculpas para a pessoa ser transfóbica, né? Eu mesmo tendo uma graduação, sendo universitária, irei começar este ano o meu doutorado no momento em que estou desempregada. Porque nós sabemos que, por mais que a pessoa trans tenha uma qualificação, tenha experiência profissional, muitas vezes ela não é contratada pela transfobia. Muitas vezes pessoas que não têm a mesma capacitação acabam sendo contratados no lugar dessa mulher trans. Então, precisamos lutar para várias coisas mudar nessa sociedade, para que haja a retificação de nome com gratuidade para pessoas trans que não podem pagar por isso, não. E o processo de aceitação da minha família não foi nada fácil. E nem por isso eu deixei de acreditar, de lutar, de estar aqui hoje para contar para vocês um pouco da minha história. Então, a minha família sempre falava que eu jamais iria ser homem trans, que eu jamais iria conseguir chegar a isso, que era coisa da minha cabeça, que eu tinha colocado na minha cabeça, que eu nunca iria ser homem, e eu nunca deixei isso me afetar. E é o que eu falo pra vocês, nunca deixem essas palavras de ofensa, essas pessoas te afetarem e dizer quem você é e o que você deve fazer. Os dados são alarmantes. A expectativa de vida de uma mulher trans e travesti, por exemplo, é de 35 anos. Mais de 90% da nossa população só tem a prostituição como forma de trabalho e renda. Com isso, eu não condeno a prostituição. Acho ela uma profissão digna como qualquer outra, elencada inclusive pelo Ministério do Trabalho. Porém, é uma atividade de uma pessoa adulta e capaz. Eu sonho com um dia em que as travestis e transexuais poderão até exercer a profissão do sexo, mas desde que seja uma escolha e não uma imposição como é hoje. Chama a sua atenção para esse caso absurdo de violência. Uma jovem transexual foi brutalmente agredida por um grupo de jovens após sair de uma casa noturna aqui no interior de São Paulo. Acompanhe só o momento das agressões. A pessoa que inclusive está filmando dá várias risadas da situação. A vítima é cercada pelos agressores que a atacam com pauladas, chutes e socos. Não existe homofobia no Brasil. Quando perde a razão, fica acusando de homofóbico. Agora, gostar de homossexual, vai lá, ninguém gosta, tá ok? Ninguém gosta, a gente suporta. O senhor se considera homofóbico? Se para defender a família tem que ser esse comportamento, sim. E eu tenho imunidade para falar que sou homofóbico, sim. Com muito orgulho, se é para defender as crianças nas escolas. Essa questão dos gays nas Forças Armadas, como é que você vê isso, hein?
Os militares estão tão por baixo ultimamente, né? Quase 3 anos sem reajuste. Né? Vai acabar ficando por baixo disso também. Porque hoje em dia você pode ver, é obrigado, você é obrigado a se alistar. Não interessa a sua preferência sexual. Tá lá no seu nascimento, sexo masculino, você tem que se alistar. Todo mundo se alistou, pô. Todo mundo. Tá, você é contra ou a favor? Não, não pode. Você não pode, realmente. Você vai esculhambar, no meu entender, as Forças Armadas. Você é contra os gays, né? Não há a menor dúvida. Você queria que, por exemplo, um filho teu, ao prestar o serviço militar obrigatório, fosse acampar em Jericinó e dormir numa barraquinha para 2 pessoas com um homossexual do seu lado? É outra coisa, você quer ver uma coisa? O negócio é sério, já. Quer ver? O pessoal fala que é discriminação. Agora, você de casa contrataria um motorista gay para levar seu filho na escola? Tá na cara que não. Eu não gostaria de ter vizinho meu, um casal homossexual, morando ali com meus filhos pequenos em casa. Como é que, de repente, a minha filha de 5 anos de idade, papai, eu vi os 2 homens se beijando aqui. Pô, vou falar para ela que isso é normal? Como? Vão ter um travesti professor na escola tal, um gay na escola não sei do que lá. Para que a garotada comece a vê-lo como fosse aquilo normal. Aquilo não é normal. Será que uma pessoa trans tem o mesmo direito que uma pessoa cis ao frequentar uma escola? Ou num ambiente de trabalho? A concorrência para uma seletiva de emprego é a mesma entre uma pessoa trans e uma pessoa cis? O acesso aos locais públicos é a mesma? Não é, mano, não é a mesma questão, não é? A gente não vive da mesma forma. E tá na hora da gente conseguir o nosso espaço, garantir o nosso espaço. Não basta que a Constituição diga que todo cidadão e cidadã tenha direito à assistência à saúde, tenha direito à segurança pública, tenha direito ao transporte público gratuito e de qualidade, tenha direito ao saneamento básico, tenha direito à alimentação, tenha direito à vida. Esses são os direitos inerentes a todos e todas nós. Esses são os direitos humanos. A minha estética e a minha existência são atos de resistência, são manifestos em vida, pelo menos eu acredito que seja assim. Eu procuro fazer da minha existência uma experimentação radical e a partir disso afetar e ser afetada. Eu não me incomodo de ser taxada ou colocada nessa caixa da travesti, da bicha travesti ou da pessoa trans, porque eu acho que isso acontece justamente porque o padrão e a regra, ele está acostumado a ver outros tipos de corpos. Os nossos corpos até então praticamente não existiam, ou existiam apenas na escuridão, na noite, às escondidas. Agora que nós começamos a ser vistas, agora que nossos corpos passam a ter alguma relevância, me parece um pouco natural que as pessoas nos intitulem assim. Eu acho importante que as pessoas saibam que nós existimos, que nós resistimos e que nós vamos estar ocupando esses lugares sim. A sexualidade é muito individual, é muito subjetiva. Identidade de gênero é como você se apresenta para o mundo. Eu estou aqui, Renata. A minha orientação sexual, ela independe da minha identidade de gênero. Eu, trans, posso ser gay, posso ser bissexual, posso até ser hétero. Eu sou um homem trans bissexual. Ou melhor, não quero nem mais falar em bissexualidade, quero falar em pansexualidade, porque se eu falo em bissexualidade, eu estou admitindo que existem só 2 gêneros. Não, existem N expressões de gênero. E porque eu já havia retificado todos os meus documentos, eu já tinha alterado tudo que precisava alterar em relação à legislação. Então CPF, RG, carteira de trabalho. A única questão é que eu ficava muito apreensivo se precisasse do histórico escolar, tipo ensino médio, que aí não alterei, né? E conto com o bom senso e da minha explicação, tipo, eu sou um homem trans e tudo mais, mas nas entrevistas de emprego que eu fiz, só importava da graduação mesmo, da graduação já estava com o Bernardo, tudo, então não tive esse problema. Era só uma apreensão mesmo, caso precisasse fazer algum exame médico,
mas também nunca cheguei nessa etapa. Então, e também no meu currículo eu não coloco que eu sou uma pessoa trans, né? Eu preencho formulários quando são candidaturas online, nesse sentido, e aí tem a opção homem trans, eu seleciono. Mas eu não coloco no meu currículo que eu sou um homem trans. Eu não sei se poderia fazer isso, se seria saudável fazer isso, mas também não coloco. Mas as minhas apreensões eram essas, são essas na verdade, acho que serão sempre essas apreensões, porque a gente sabe que a transfobia é uma coisa que está presente e pode acontecer a qualquer momento. Então são apreensões comuns, né? Mas felizmente, como eu falei, eu não sofri nenhuma. Então essa é a minha experiência, né? Eu sou um privilegiado, com certeza. E gostaria que muitas pessoas tivessem isso que a gente chama de privilégio, mas na realidade é o mínimo. Quando eu comecei a me descobrir cantora, foi em meados de fevereiro de 2019. Onde ela chega, ela para com tudo, junto com as amigas, tá sensacional. Essa noite ela não quer romance, ela só quer tequila pra ficar no grau. E assim, a aceitação mesmo no mercado foi tão boa, foi tão gostosa, uma coisa que eu não esperava que fosse acontecer, justamente, né, por conta do que a gente vê na internet, dos escândalos que a gente vê, né, de cantores, né, que tem aquela coisa de cancelamento, que tem aquela coisa de, né, discurso de ódio, preconceito que a gente está acostumado. Mas dentro do meio mesmo, entre os artistas, eu fui recebida com carinho e com respeito muito grande, e que uma coisa assim que eu gostaria muito que as pessoas soubessem, que nós estamos sim sendo vistas com bons olhos, as pessoas estão mudando o pensamento delas em relação a nós, e nós estamos finalmente conseguindo mostrar para elas o nosso potencial, além do nosso gênero, além do nosso estereótipo, além da parte física. As pessoas estão enxergando quem nós somos de verdade. E é essa mensagem que eu queria deixar para todos vocês. Um feliz dia da visibilidade trans, e que as pessoas possam ver cada dia mais as qualidades que nós temos. Eu determino que termine aqui e agora. Eu determino que termine em mim, mas não acabe comigo. Eu determino que termine em nós e desate. E que amanhã é outra coisa, né, Doni? Amanhã vão ser outros problemas e nós vamos encontrar novas soluções, entendeu? Promessa é dádiva. E que nós, que eu, que ela, que nós desatemos e possamos viver nelas, através delas, em suas memórias. Que amem as travas também, que amem as travas também. Carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Ser livre pra mim é ter autonomia sobre o meu corpo. Ser livre pra mim é poder sair de casa e ser olhada por todos e eu não seja errada pelo simples fato de ser o corpo que eu sou. Quando você tá livre de dentro pra fora, você se olha no espelho, você se encontrou, você se achou, você se viu. Geralmente eu me maquio nessas situações especiais, quando eu tenho que ir para um evento e eu quero dizer alguma coisa com a minha cara. Eu acho que tem um pouco a construção desses sentidos mais lúdicos assim na minha cara quando eu tô me maquiando. Não é nem tipo com a beleza, é o se sentir bela, é o se sentir bem.
Porque isso te dá força pra você se impor, dá força pra você elevar a sua voz, te dá confiança pra você ser respeitada pra você impor respeito, quando você tá bem consigo, ninguém tira isso de você, te dá um poder e uma força, um pé no chão, sabe? O primeiro apego vem não só as roupas, mas também a maquiagem. Então ali a gente já está mostrando um pouquinho de quem a gente vai ser lá na frente. Faz parte, quando você se sente bem com você, feliz com você, às vezes é a maquiagem, às vezes é o corte de cabelo. No meu caso, assim, eu sempre, na minha vida inteira, sempre quis ter barba, por exemplo. Amar essa beleza. E dizem que eu tenho uma beleza exótica. Eu não vejo exótica, porque exótico é estranho, é feio. Eu me amo da maneira que eu sou. No que tange a nossa população de travestis e transexuais, é necessário que o município tenha uma lei de identidade de gênero, que respeite o cidadão e a cidadã como ele é na integralidade. Com isso, eu convido todas e todos vocês a se aproximar desse mandato que não é só da Isabela, esse mandato que é nosso. Participe comigo, venha construir comigo uma Limeira mais justa, com mais inclusão e sem discriminação. Antes dessa noite, pense comigo, a nossa questão e o corpo preso pulsa e no cheiro pega ficou na minha mão. Um novo pode vencer, pra que a gente possa florescer e deve amar, amar sem antes dessa noite acabar, me escute, é a nossa canção e flutua.